E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, sejam bem-vindos. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, se você quiser acompanhar a leitura da Bíblia. Já é a segunda vez que eu estou lendo a Bíblia toda, não apenas lendo, mas lendo e explicando. Nós queremos abençoar a sua vida, a sua família. Aproveite e compartilhe aí no grupo dos seus familiares, dos amigos, da sua congregação, da sua classe, da escola dominical, da sua célula, que seja. Vamos aprender a palavra do Senhor. Recapitulando aqui, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nos informou que Jesus deu as últimas instruções, foi assunto ao céu, mandou que eles permanecessem em Jerusalém para serem revestidos de poder e depois serem testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Capítulo 2, o Espírito desceu de forma poderosa, com um barulho, fazendo barulho, o som de um vento veemente e impetuoso. Encheu a casa, eles falaram em outras línguas, e todos aqueles que ali estavam, incrivelmente, milagrosamente, maravilhosamente, ouviam falar no seu próprio idioma. Coisa tremenda. E ali se converteram quase 3.000 almas. Agora, Pedro está em evidência, né? Pedro está ali como o representante principal da igreja, e ele vai ao templo, e que horário que ele chega no culto, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, 3 horas da tarde, ok? Hora em que Jesus disse, tetelestai, está consumado. Hora nona, hora de oração, 3 horas da tarde. Jesus, foi nesse horário, né, que Jesus disse está consumado, e Pedro e João estão indo, era um costume judeu, né? Recapitulando aqui, lá, os livros do Antigo Testamento, nós sabemos que tinha um cordeiro que era sacrificado às 9 da manhã, hora terceira, e um cordeiro sacrificado à hora da tarde, hora nona. Havia sempre ali sacrifício nesses horários no templo, tá? 9 da manhã e 3 horas da tarde. É interessante que no capítulo 2, Pedro disse, esses homens não estão embriagados, sendo a terceira hora do dia, ou seja, 9 da manhã. E agora no capítulo 3, ele chega na oração, a hora nona, oração da tarde. Tá pegando aí. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe, desde quando, pastor? De nascença. Desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Bem, ele tinha amigos, pessoas que o ajudavam para ele sobreviver, colocavam ele ali numa posição na entrada da igreja para receber esmolas. Todo mundo às vezes fica mais crente quando chega no templo, né? Não faz bem em lugar nenhum, mas quando chega no templo quer se mostrar religioso, né? E quem pede esmola sabe disso, né? Então vai para o lugar certo e ficou ali, próximo a essa porta chamada Formosa. Ó, essa porta aqui que eu estou mexendo o mouse seria essa porta aqui onde ele era colocado, antes de entrar no templo. Esse aqui é o templo de Herodes, tá? O templo de Herodes é o mesmo templo de Zorobabel. O templo de Salomão foi destruído. Então esse é o segundo templo, tá? Porque Zorobabel construiu, mas Herodes reformou, colocou toda essa estrutura mais bonita, né? Então é conhecido também como o templo de Herodes. Essa porta chamada Formosa, a porta principal, foi onde colocaram o coxo para receber esmola, né? Olha aí, de um outro ângulo, essa porta principal é a porta chamada Formosa. Vamos lá. Versículo 3. O qual quem? O coxo. Vendo a Pedro e a João, opa, João estava lá, todo João é gente boa, aleluia, que iam entrando no templo, pediu que eles dessem uma esmola. Tem gente que está no templo, mas só quer esmola, né? Não quer uma transformação total.
É a realidade de muita gente que gosta de campanhas, 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 não muda nunca de vida. E Pedro com João, eita dupla abençoada, fitando os olhos nele, no coxo, disse: Olha para nós, olha para nós. Aleluia. Não olhe para a circunstância, não olhe para o problema, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Opa, esses aí são os líderes dos novos crentes, né? Eles devem ter dinheiro. O povo está depositando oferta aos pés deles. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro. Olha, as pessoas estavam vendendo tudo e colocando aos pés de Pedro, mas Pedro disse: Eu não tenho, porque tudo que eu recebo eu distribuo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Que autoridade. Que autoridade. Conta-se uma história que um certo homem foi visitar a Catedral de São Pedro, em Roma, e o Papa disse para aquele homem honrado, com autoridade, disse: Olha, fulano, a igreja não precisa mais dizer não tenho prata e nem ouro. E mostrou aquela linda catedral revestida de ouro em várias partes, e o homem disse: É verdade, mas também não tem mais autoridade para dizer levanta-te e anda. A igreja de Pedro era uma igreja que não tinha ouro, não tinha coisas preciosas, as ofertas que entravam saíam para a manutenção do povo, mas eles tinham autoridade para dizer levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando pela mão direita, não é mão esquerda, mão direita, aleluia, onde Jesus está à direita de Deus Pai, à destra. Tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, peraí, ele era coxo de nascença, ele agora já está saltando, pulando no poder de Deus, né? E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Epa, peraí, ó. Andando, saltando e louvando a Deus. Andando é normal. Saltando é. Eita! E o pessoal olhando, não era o coxo? Era, mas está saltando. E já cantando, né? Nós abrimos esse culto. Eita glória! Tá, o ex-coxo entrando no templo e cantando e dando glória a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Existia um alpendre na entrada do templo, era um varandão, uma cobertura alta, né? As portas do alpendre, é conhecido lá no Antigo Testamento, teve uma época que eles apagaram as portas do alpendre, fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, mas nesse momento, aqui era um local, um varandão ali, como se fosse a entrada da igreja, né? E os apóstolos usaram esse lugar para evangelizar, porque eles não podiam, eles não eram levitas, eles não podiam entrar no templo lá fazer sacrifício, né? Eles ficavam ali até determinado lugar. E o ex-coxo do lado de Pedro, a multidão correu atônita. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: opa, oportunidade de pregar. Pedro não perdia uma, é por isso que Jesus chamou ele. Pedro era pescador de homens. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, vocês não são judeus? Pois bem, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto.
Pilatos mandou soltar, vocês crucificaram. Os romanos mandaram soltar e vocês crucificaram. A pregação era dura. Mas vós negastes o santo e o justo e pediste que vos desse um homem homicida. Eita injustiça! Deus não tolera injustiça. Vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós, eu, João e os demais, somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Vocês não sabiam que ele era coxo de nascença? Vocês não conhecem? Sim. A fé que vem por ele, por Jesus, deu a este coxo que está aqui do meu lado, ex-coxo, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmão, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Já que vocês eram inocentes e agora estão sabendo, a mensagem está aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Tem gente já dizendo aí que Jesus não volta mais não, tá? Tem gente que já foi pregador, ensinador, está dizendo que Jesus não volta não. Olha a palavra. Olha o que Pedro está dizendo. O qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aleluia! Jesus é o profeta maior, aquele que Moisés profetizou que havia de vir. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, que estava lá escrito em Deuteronômio, esse profeta, quem não escutar eles, será exterminado dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram estes dias. Não foi só Moisés, os demais profetas também anunciaram sobre Jesus. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Aleluia. Que pregação linda. Pedro aproveita o episódio da cura do coxo e prega a palavra. Amanhã continua a leitura no capítulo 4. Essa é a Bíblia, a palavra-chave que eu indico para todos vocês. E esse é o cronograma que eu estou seguindo. É o mesmo da primeira leitura. Já li a Bíblia toda e vamos ler de novo, ao vivo e a cores aqui no YouTube. Essa é a Bíblia do meu pai, minha inspiração. E hoje nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Oh, glória! 14 minutos, está bom o tempo? Deus abençoe você, meu irmão de Salvador, na Bahia. Lá está o meu irmão Alencar, Maria do Socorro, Isabel, Berenice, são os que assistem aqui. Daniel Alencar, pastor Daniel, Santa Rita de Cássia, missionário. Deus abençoe. Deus abençoe meu amigo Wellington, de São Sebastião do Passé. Irmã Lúcia, de Itauá, no Ceará. Meu amigo João Cardoso, em Inácia, na Ilha do Governador, assistindo todos os dias. Vão ler a Bíblia toda comigo, que benção. Glória a Deus. E outros aqui, pastor José Oliveira, irmã Josefa de Campo Grande, não perde também. Já leram a primeira vez comigo, estão lendo de novo.
Isso é bom demais. Deus abençoe a todos e vamos orar. Pai, obrigado por mais este dia, por mais esse capítulo. Abençoe a vida e a família de cada um dos teus servos. Nessa hora eu também te peço pela nação brasileira, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação e honre o pacto com Israel, e que todo pensamento, toda ideologia contrária a essa aliança seja quebrada, caia por terra, toda mentira caia por terra e o teu nome seja exaltado sobre a nação brasileira. Eu oro por Jerusalém, a cidade amada, oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.